Graça e paz. Graça e muita paz. Eu quero pedir para você completar a seguinte frase. Eu estou precisando de... Pensa lá antes de responder. Eu estou precisando de... Nós vamos meditar, pensando em coisas que estamos precisando. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos ler uns versículos ali em Atos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, capítulo 18, verso 9 até o verso 11. Enquanto os irmãos estão procurando aí na Bíblia, não é? Vamos pensar na situação que vivia o apóstolo Paulo. Ele está no final da sua segunda viagem missionária. Atos 18, 9 a 11. Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Os irmãos podem se sentar. Aqui no verso 1 desse capítulo, diz que Paulo partiu de Atenas e chegou na cidade de Corinto. Uma cidade muito famosa na época, uma cidade famosa pelos esportes, mas principalmente pela depravação. Pensa numa cidade pervertida dos nossos dias. Corinto era assim. Havia um culto a uma deusa e ali existiam mais de 10 mil mulheres que se prostituíam nos cultos, conhecida como aquelas que faziam daquele culto, daquela reunião, um verdadeiro antro. Que coisa triste! E Deus, o Espírito Santo, levou Paulo para esta cidade. No verso 5 fala que Paulo estava testemunhando Cristo Jesus entre os judeus, mas os judeus começaram a persegui-lo, fizeram uma grande oposição a ele, ali no verso 6. E como Paulo estava? Será que ele estava se sentindo como um super-homem? Eu garanto para vocês que não havia no coração dele nenhum sentimento, nem de pertencer à SWAT, nem aos Vingadores. Ele era um homem assim como nós. Ali no capítulo 1 de Coríntios, verso 2, você não precisa abrir agora, Paulo falando da estadia dele ali em Corinto, e foi em fraqueza, repita comigo, fraqueza. Temor é medo, e grande tremor, que eu estive entre vós. Paulo se sentia o mais fraco de todos. Talvez nisso você possa pensar, Paulo estava semelhante ao que eu estou, me sentindo fraco, com medo. Quando a gente ouve os noticiários, a situação do Brasil, mas não só do Brasil, do mundo,
a gente vai se enchendo de medo. Quando a gente olha para os dias vindouros, o futuro, os pais, nós olhamos para os nossos filhos e não tem como não sentir medo. E aí então a gente vê aqui que acontece alguma coisa com Paulo, que precisa acontecer comigo e precisa acontecer com você. O que será que aconteceu com ele? A primeira coisa, no verso 9 agora, ele teve uma visão de Deus, do Senhor. A palavra Senhor ali, no Antigo Testamento, Adonai, aqui no grego, Kurios, é um nome usado para falar de Deus, para falar do Senhor Jesus Cristo. Ele teve uma visão do Senhor. O Kurios é o dono, é o Criador de todas as coisas. É aquele que está entronizado, regendo todo o universo. Que visão gloriosa! E aí, a primeira pergunta. Você tem tido visões de Deus? Nós vivemos num mundo hoje tão materialista que nós excluímos o sobrenatural. Se Paulo, esse tremendo homem de Deus, precisou de ter uma visão de Deus, quanto mais nós. Ver Deus assentado na glória. Deus está no controle de todas as coisas, nada passa desapercebido ao Senhor, nada. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como você acordou hoje, se de bom humor ou de mau humor. Ele sabe como você passou o dia de ontem, anteontem, toda a tua história até o dia de hoje, o Senhor conhece. Mas vai além, Ele sabe o dia de amanhã, depois de amanhã, Ele sabe toda a tua história até o último dia da tua vida aqui no planeta Terra. Nós precisamos ter essa visão de Deus. Muitas pessoas falam de Deus, mas não conhecem a Deus. Deus se torna um personagem na vida da pessoa distante. Alguém que a pessoa diz confiar, mas não conhece. Alguém que a pessoa diz seguir, mas de longe. Deus é presente. Um dos atributos de Deus é a sua presença em todos os lugares. Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele está aqui agora. Deus quer abrir os nossos olhos para que enxerguemos além do que o natural nos mostra. Eu lembrei-me agora de uma situação em que um homem de Deus estava passando uma guerra, o exército inimigo se levantando, e o servo, o empregado daquele homem de Deus, não estava enxergando nada além do que os olhos naturais apontavam. E ele estava vendo o exército inimigo num grande número. E aquele homem de Deus, Eliseu, orou pelo seu servo e Deus abriu os olhos e ele começou a enxergar o exército de Deus, que é muito, muito, muito maior do que o exército do inimigo. Aonde você tem posto os seus olhos? Nas circunstâncias? Nos problemas, nas dificuldades? Aí o desânimo vem, a incredulidade invade nosso coração. Nós precisamos, como Paulo, ter visão de Deus. Naquele momento mais difícil da vida, mais doloroso, nós precisamos pedir para Deus, Deus, eu preciso ver o Senhor. Olhamos ali, Juízes agora, por diversas vezes, o anjo do Senhor aparecendo, se manifestando.
Mas não parou lá no Antigo Testamento, naquela época. Hoje, Deus quer se manifestar, se revelar a nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter uma visão de Deus. A segunda coisa, eu preciso ouvir a Deus. Não somente ver, mas eu preciso ouvir. Olha a continuidade do versículo 9. Teve uma visão do Senhor e o Senhor lhe disse, Deus está dizendo, primeira coisa, não temas, não tenha medo. Nós podemos até, né? Não, eu não tenho medo de nada. A gente tem medo, sim. E muitas vezes esse medo, essa preocupação invade o nosso coração, a nossa mente. E a gente se vê ali, naquela situação. Se dorme, daqui a pouco, de madrugada, se acorda e aquele pensamento de medo invade seu coração. E se isso acontecer? E os sonhos que causam medo, você teve? Mas é horrível. E nós sentimos medo. Paulo, esse tremendo homem de Deus, sentia medo. Como que eu sei? Se ele não sentisse medo, Deus não precisaria falar para ele, não tenha medo. É porque certamente ele, olhando a situação daquela cidade, ele sentiu medo. E a gente sente medo. Tem medos, não é, que são benéficos. Por exemplo, se eu vir um leão vindo, eu vou sentir medo e eu vou fugir. Mas existem medos que são imaginários. Aí se faltar dinheiro, e se eu ficar doente, e se o meu filho, e se lá no emprego. São medos. E como tratar com esses medos? Ouvindo Deus, que está dizendo nesta manhã para nós. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele está no controle de tudo. Ele vai fazer aquilo que for necessário. Não tenha medo. O que mais que o Senhor Deus disse? Pelo contrário. Qual que é o contrário de ter medo? Então não tenha medo, pelo contrário, tenha coragem. Amém? A gente gosta, né, de ver situações, histórias, filmes, onde tem uma pessoa corajosa. Deus está falando para nós isso. Não fica com medo, não. Tenha coragem. Será que você pode dizer para a pessoa ao teu lado, tenha coragem? O medo, a primeira coisa que o medo faz é eliminar a coragem. Elimina a fé. Mas Deus está falando para nós hoje. Não tenha medo. Tenha coragem. Vamos lá, vai dar certo. Que palavras abençoadas, né? Pelo contrário do medo, tenha coragem. Olha o que Deus diz: fala e não te cales. Está aí um monte de debates, né? Do que vai poder, não vai poder, né? E aí a gente fica meio que medindo as palavras, e isso, aquilo, outro. Eu posso citar esse versículo, eu não posso. Eu posso falar de Deus, eu não posso. E cada vez vai estreitar mais. Mas Deus está falando para nós. Não fica quieto não, não te cales. Continua falando. Sabe, muitas vezes aquela pessoa que é da sua família, não aguento mais ouvir você falar de igreja, de Deus, de Jesus, não quero mais, fique quieto. Aí você fala para ela, escuta, você está mandando eu ficar quieto, mas o meu Deus está falando, não fique quieto, não te cales, continue falando. Você tem alguém na família aqui? Não é? Eu tenho.
Cheguei a sair de um grupo de WhatsApp da família. Fiquei chateado com o que falaram. Não. Voltei para o grupo. Eu tenho que falar. Não é? Eu tenho que falar. Então, tenha coragem. Deus continua falando. Então, primeira coisa, não tenha medo. Segunda coisa, tenha coragem. Terceira coisa, dentro do ponto 2, ouvir a Deus. Porquanto eu estou contigo. Deus está conosco. Deus está com você. Não é? Você pode imaginar a maior batalha do mundo. Mísseis, bomba atômica, tudo mirando o teu peito, o teu coração. Deus está falando, você não está sozinho. Eu estou com você. Alguém colocou, né? Se tornou até meio famosa uma frase: eu e Deus somos a maioria. Para Deus, amado, não existe nada de impossível. E quando Ele fala que Ele está conosco, nós podemos descansar tranquilamente. Não por aquilo que estamos olhando, vendo, circunstâncias, tal, nada disso. Noticiários. É por aquilo que Deus está dizendo: eu estou contigo. Isso traz paz ao coração. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você não está sozinho. Agora complete, Deus está com você. Continuando ainda, ouvindo a Deus. Verso 10. E ninguém ousará fazer-te mal. Ninguém vai te fazer mal, meu irmão. Ninguém vai te fazer mal, minha irmã. Ninguém ousará, se atreverá a fazer mal. Queridos, eu creio que Deus nos trouxe nesta manhã para falar essas coisas, porque nós estamos precisando ouvir. Nós muitas vezes nos colocamos numa posição de super crentes, mas lá dentro a coisa está meio fervorosa, meio bagunçada, e nós precisamos ouvir de Deus que nós não precisamos ter medo, precisamos ouvir de Deus, precisamos ter coragem, continuar, precisamos ouvir de Deus que Ele está conosco e que ninguém vai se atrever, vai ousar a fazer mal para a gente. Sabe, aquelas pessoas que estão ao redor, você sabe, não é? Você sabe, pessoas muitas vezes que estão ali batendo assim, né, no teu ombro, falando coisas bonitas, coisas floridas, mas você sabe qual é a intenção, qual é o desejo, qual é a vontade do coração dessa pessoa. Ela não vai te fazer mal. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Ele está conosco, é a palavra dEle. A gente pode continuar trilhando tranquilamente neste caminho. E ele fala uma última coisa ainda aqui. Pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo, ao olhar a situação de Corinto, certamente o temor, o pavor entrou no coração dele, e nesses momentos a gente se sente fraco, desqualificado. Mas quando a gente ouve Deus, e agora o plano de Deus para a estadia de Paulo naquela localidade, é salvar aqueles que Deus escolheu, que Deus de antemão já predestinou. Ele sabe, Paulo não sabia, nós não sabemos, nós temos que falar para todos. Mas Deus disse para ele: Paulo, o meu plano para esta cidade vai se cumprir através da tua vida, então não fique com medo, tenha coragem, pode falar, ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho pessoas para salvar nessa cidade. Eu preciso ter uma visão de Deus, e eu preciso ouvir a Deus, e em terceiro e último lugar, eu preciso
obedecer a Deus. Olha o verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. Fazendo o quê? Ensinando entre eles a palavra de Deus. Ele obedeceu ou não obedeceu? É um dos lugares onde Paulo ficou mais tempo. 1 ano e meio. Diariamente ensinando, pregando, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas podem até ter uma visão gloriosa de Deus, podem até ouvir a Deus, mas quando chegamos nesse quesito, muitos falham. Obedecer a Deus. Não pregam o Evangelho, não evangelizam, não ensinam, vivem segundo o curso desse mundo, que jaz no maligno, se preocupando, se interessando só com as coisas deste mundo. É tão importante obedecer quanto ao ver Deus. Jesus Cristo, no final do Sermão do Monte, deixa muito claro: o sábio, a pessoa inteligente, não é aquela que conhece a Deus, ouve a palavra de Deus, mas é aquela que pratica. Este é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Ouvir e praticar. Quantas coisas nós temos ouvido de Deus, mas será que a prática tem acompanhado? Quanto mais o tempo se aproxima do fim, mais necessário é que abramos as nossas bocas, que anunciemos ao Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, se nós precisamos ter uma visão de Deus, precisamos ouvir da boca de Deus, não tenha medo. Imagine as pessoas que não conhecem a Jesus. Pode ser que se apresentem com um largo sorriso, bem maquiada, mas lá dentro nós temos a certeza de que a situação é um inferno. E a única mensagem que pode libertar a pessoa de viver com medo, viver sem coragem, viver com a cabeça cheia, o coração vazio, é a mensagem do Evangelho de Jesus. E é nossa responsabilidade anunciar. Você precisa ter uma visão de Deus. Você precisa ouvir a Deus. Você precisa obedecer a Deus. A primeira parte do meu apelo. Você quer nesta manhã fazer uma oração pedindo para Deus abrir os seus olhos? Se sim, eu quero pedir para você se colocar em pé. Alguém pode perguntar, mas como ele faz isso? Ele faz da maneira como ele quer. De inúmeras maneiras. Ele pode enviar um anjo, ele pode se apresentar a você, ele pode dar um sonho, uma visão. Ele é Deus, ele... Então fale para ele aí. Senhor Deus, abre os meus olhos. Eu quero ter uma visão do Senhor. Pode se assentar. Você começou a fazer essa oração. Não pare até Ele abrir os seus olhos. Que eu creio que Deus quer ver realmente se a gente quer insistir, perseverar, ou se a gente só faz assim, né? Como religioso. Ouvir a Deus, sinceramente.
Alguém aqui, eu já estou de pé. Tem alguma área da sua vida que você tem sentido medo? Fique em pé, nós vamos orar sobre isso em nome de Jesus. Essa semana que passou, a minha filha lá na aldeia foi picada por um vespão. E a perna dela inchou e ficou vermelha, etc, etc. Quando a gente sabe de uma notícia dessa, o pensamento que vem na cabeça? Não é o pior? Mas Deus está falando para nós, não tenha medo. Pai, abre os nossos ouvidos. Destampa, Senhor Deus, de toda incredulidade, de toda lógica humana. Nós queremos, Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. E cremos que o Senhor está dizendo para cada um de nós, não tenha medo. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu creio que você vai ficar em pé novamente, então já fique em pé. Quantos precisam ouvir de Deus? Tenha coragem. Amém. Sabe, aquela área que você fica meio assim, indeciso, vou ou não vou, faço ou não faço, falo ou não falo, Deus está falando, tenha coragem. O Espírito do Senhor não é espírito de covardia, é espírito de coragem. Pai, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe de onde nós somos fracos, aonde nós somos necessitados, aonde nós estamos precisando ouvir do Senhor. Fala, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Aleluia. Quantos precisam ouvir nesta manhã? Deus falando, eu estou com você. Amém. Então fique com a mão levantada, as duas. Senhor, nós sabemos na nossa mente, nós cremos na Tua palavra, mas Senhor Deus, toca também nas nossas emoções. Muda, Senhor Deus, o nosso pensamento. Muda, Senhor Deus, a nossa vontade, que a gente faça as coisas crendo que o Senhor está conosco. Aleluia. Aleluia. Pode baixar a mão. Você está precisando ouvir de Deus hoje, ninguém te fará mal? Eu sei, né, que a gente pode falar assim, não, mas eu tenho amizade com todo mundo, ninguém quer fazer mal. Você sabe, né, se você é um pouco vivido, você já sabe que não é bem assim. Tem pessoas que estão com inveja, querendo uma oportunidade para passar uma rasteira, dar um rabo de arraia, tirar a paz do seu coração, tirar a alegria. Se sente incomodado ao ver você crescendo, ao ver você desenvolvendo, ao ver você crendo nesse Deus. E Deus está falando assim para nós, ninguém vai te fazer mal. Aquilo que fizerem é porque o nosso Deus permitiu e porque Ele vai transformar em bênção para as nossas vidas. Nós precisamos de Deus, nós precisamos discernir as coisas, porque muitas vezes nós somos tão ingênuos que não percebemos essas pessoas colocadas ao nosso redor, enviadas por Satanás, para tirar a alegria do nosso coração, tirar a paz. E muitas vezes, mas quando nós ouvimos, quando nós vemos Deus, Ele, ao abrir os nossos olhos, Ele também nos capacita a saber daqueles que são pertencentes a Ele, que chegam, se aproximam para nos abençoar, para serem abençoadas através de nós. E aqueles que estão com pensamentos contrários, diga assim, ninguém vai me fazer mal. Ninguém vai me fazer
E agora, a quinta coisa que Deus fala, Deus quer salvar outros. Você acredita que Deus tem pessoas ainda na tua família que Ele quer salvar? Porque se não acreditar, muda de família, não é? Ou vai bem distante dos seus parentes. Deus quer salvar, nós não sabemos quem, mas Ele quer salvar. Ali aonde você mora, as pessoas que você tem contato, ali no bairro, na cidade, você acredita que Deus tem pessoas para salvar? Você acredita que Ele quer usar a sua vida para levar Cristo Jesus a essas pessoas? Então fale para Ele: Senhor, eu estou aqui, usa a minha boca para falar do Evangelho, a boa notícia, o dunamis, que explode no coração da pessoa e que a transforma totalmente. Amém. Agora o último ponto. Obedecer. Obedecer. Ficar aonde Deus quer que fiquemos. Paulo ficou 1 ano e meio ali. Talvez, eu estou falando agora segundo a minha cabeça, talvez alguém aqui hoje, Deus já falou faz tempo que não é mais para ficar onde está. E obedecer, tanto é ir como ficar. Se Ele manda ficar, eu tenho que ficar. E Paulo ficou ali fazendo o quê? Ensinando. Falando de Deus. Depois, nesse mesmo capítulo, a gente vai ver que Deus coloca outras pessoas ali, associadas a Ele. Em cada lugar, Deus vai colocar pessoas na sua vida, para te ajudar, para ser teu companheiro, tua companheira de jugo. Vamos obedecer a Deus? Amém. Amém? Então vamos orar. Baixe tua cabeça, papai. É tão gostoso, Senhor Deus, ouvir, meditar, estudar a Tua palavra. E agora cabe a cada um de nós obedecê-la. Papai, eu recorro agora a um versículo que diz, o Senhor falando, que o Senhor coloca em nós tanto o querer como o realizar. Senhor Deus, suplicamos em nome de Jesus, coloca o querer, o desejo de falar de Jesus a todas as pessoas, não perdendo nenhuma oportunidade. Papai, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se